Oi pessoas, aqui é o Rafa. Hoje eu vou mostrar para vocês o unboxing e alguns testes iniciais com uma interface de áudio que eu comprei por R$65. Bom, o produto é esse aqui, ó, desse anúncio. Esse é o preço que está hoje. Desde o dia que eu comprei até hoje o dólar baixou um pouquinho, por isso ficou mais barato. Eu paguei R$65 e é com frete incluso. Aqui a gente vê o produto, umas fotos. Então, é uma placa de som com saída 5.1, ou seja, são 6 canais de saída. E tem também uma entrada de linha e uma entrada de microfone. O fato de eu ter escolhido essa placa de som aqui foi porque eu estava procurando a interface de áudio mais barata possível, que fosse USB e que obrigatoriamente tivesse entrada estéreo. Todas aquelas interfaces de áudio pequenininhas e baratinhas que tem aos bilhares por aí, tipo essa aqui, ó, que eu tenho um exemplo, e ela tem 2 conectores. Todas essas são com entrada mono, ou seja, só tem um canal de entrada. Mas eu preciso que seja estéreo. Na verdade, todas essas que eu testei ou encontrei pesquisando, elas possuem o mesmo chipset. E esse chipset só possui uma entrada analógica, é uma limitação de hardware mesmo. Mas claro, talvez exista alguma dessas plaquinhas pequenininhas e baratinhas que tenha entrada estéreo, mas eu não encontrei. Das pequenas, eu só encontrei uma da Asus, que é uma fortuna e meio que não existe em lugar nenhum. Bom, eu tô super curioso para ver e para testar esse negócio. Eu tô com esse pacote já faz 2 dias e eu deixei para abrir ele na frente da câmera. Então vamos lá, vamos abrir esse negócio. Tá aqui, é assim que chegou, tá? Esse pacote aqui chegou em minhas mãos 16 dias corridos depois que eu comprei. E veio de Hong Kong. Um CDzinho, não vou usar. Um cabo USB. Esse eu vou usar. E o produto. A plaquinha. Olha só. De um lado tem a porta USB. E do outro lado tem as conexões. Ele tem também essas conexões aqui, ó, que são para usar com cabo óptico. Mas essas aqui eu não vou usar. Bom, ela tem 2 entradas, né? Entrada de microfone e entrada de linha. Mas eu não tenho certeza mega absoluta que alguma dessas entradas aqui realmente é estéreo. Porém, eu tô bastante esperançoso que sim. Tá? Daqui a pouco eu vou ter certeza. Aqui dá pra dar mais uma olhadinha nela. No anúncio, diz que ela é compatível com Windows XP, Vista e 7. Não fala nada sobre Linux, mas é no Linux que eu quero usar. E agora eu vou testar. Vou ligar ela. Show de bola, ó. Foi detectada uma saída estéreo. Na verdade, foram detectadas 2 saídas estéreo. Uma analógica e uma digital. Bom, eu vou botar a tocar uma música e ligar o fone de ouvido na saída dela. Beleza, funcionou. Beleza, pessoal? Hoje já é outro dia. Faz várias semanas que eu gravei a primeira parte do vídeo. E de lá até hoje eu fiz vários testes com a plaquinha que está aqui comigo e reorganizei o roteiro do vídeo. Primeira coisa, a gente vai ver o que tem aqui dentro. Bom, tá aqui. O chip é o CM6206-LX. Ela tem essa parte estrutural aqui de alumínio, bem legal essa parte aqui. E essas tampinhas aqui que são de plástico, bem simples, mas que fazem a função, né? E são 4 parafusos. Sabendo que chip é, a gente pode ir atrás do datasheet dele para ter mais informações. E também dá para ver que além do chip, não tem muita coisa aqui. Olha quantas entradas e saídas analógicas que tem no produto e a gente não vê nenhum amplificador operacional na placa. Aparentemente é esse chip que faz praticamente todo o serviço. Importante observar que esse chip não é o CM6206, que também existe e que tem saída 7.1. Esse aqui é o com final LX e tem saída 5.1. No site da CMedia, que é o fabricante do chip, a gente encontra o datasheet, que tem muito mais informações a respeito dessa interface. Muito mais informações do que eu encontrei no anúncio. E tipo 1 bilhão de vezes mais informações. E o que a gente vê de interessante aqui no datasheet? Resumidamente, DAC de 6 canais, conversor digital para analógico, né? E ADC de 2 canais, que é o conversor analógico para digital.
Ou seja, 6 saídas analógicas e 2 entradas analógicas. E além disso, resolução de 16 bits na entrada e na saída, suporta taxa de amostragem de 48 ou 44.1 kHz, impedância de entrada 20.000 ohms, entre outras informações. Dá para destacar aqui também os gráficos de resposta da saída, da entrada. Aqui a gente pode ver que podemos esperar uma leve ondulação nessas respostas. Pelo jeito não vamos ter aqui uma linha bem plana, que seria o resultado ideal dessa medição. Mas é pouca coisa, por volta de 0,25 dB na entrada e 0,25 dB na saída também. Beleza, essas eram as informações que eu queria mostrar do datasheet. Bom, minha intenção nesse vídeo aqui, principalmente, é fazer 4 testes com essa placa. Primeiro, gráfico de resposta em frequência. Segundo, gráfico de taxa de distorção harmônica por frequência. Terceiro, quantos milivolts a gente consegue tirar da saída dela com baixa distorção. E quarto, quantos milivolts a gente consegue colocar na entrada dela com baixa distorção. E agora a gente vai ver os resultados dos testes. Teste número 1, medição do gráfico de resposta em frequência. O software que eu vou utilizar para fazer praticamente todas as medições é o Room EQ Wizard, que é um software gratuito e legal pra caramba. E o sistema operacional que eu estou utilizando aqui é o Linux Mint. A metodologia do teste é a seguinte: eu vou ligar na placa esse cabo aqui, ó. É um cabo conhecido como P2P2 estéreo. Uma ponta dele eu ligo na saída principal e a outra ponta eu ligo na entrada de linha, tá? Que é isso que eu quero medir. Aí tudo que sair pela saída vai passar pelo cabo e vai entrar na entrada. O software gera um sweep, que é uma varredura de frequências, né? Então esse sinal vai sair, vai passar pelo cabo e vai entrar de novo na placa. Aí o software pega esse sinal que entra, mede, faz uns cálculos e me mostra o resultado em um gráfico. Um detalhe que é interessante deixar claro aqui é que essa medição é mono, ou seja, em um canal por vez. No dia do unboxing, a ideia era gravar esse vídeo inteiro, do início ao fim. Mas já nesse primeiro teste aqui, o resultado que eu tive foi muito podre, que é o que eu vou mostrar agora para vocês na tela, que é essa resposta aqui, ó. Isso aqui é um problema. Menos 3 dB em 115 Hz, é um problemão. E eu fiz vários testes para ter certeza. Não é uma deficiência da saída da placa, é uma deficiência da entrada mesmo. Tanto que se eu coloco o fone, eu consigo escutar o som com baixas frequências e tal. Então a saída é perfeitamente capaz de reproduzir essas frequências, né? Mas a entrada tem como se fosse um filtro, né? Ali em 100 e poucos Hz, e tudo que tem abaixo disso fica com uma amplitude muito baixa. Na minha opinião, o significado do resultado desse teste é que essa entrada de linha é uma bosta e do jeito que ela vem de fábrica não presta pra nada. A boa notícia é que tem conserto, e o conserto é relativamente simples, é só trocar 2 capacitores. Na verdade, eu já imaginava que isso ia acontecer, porque eu já tinha assistido um vídeo do canal Darko Aqua no YouTube, onde ele pegou exatamente essa interface aí e fez alguns testes e percebeu que ela tinha esse problema na entrada de linha. Ele também estava querendo usar a entrada de linha e não estava prestando lá porque ele queria, porque não tinha baixas frequências. E ele conseguiu resolver só trocando 2 capacitores. E esses 2 capacitores eles ficam entre o conector de entrada de linha e o chip, que vai entrar direto lá no pino do chip. E bem na real, esse slope de 6 dB por oitava já dá uma boa pista que essa limitação tem cara de ser capacitor, a gente pode ver aqui nessa imagem. Bom, como eu não levo muito jeito para esse negócio de soldar componente eletrônico, eu pedi para o meu amigo Gui Frantes fazer a troca para mim dos capacitores, ele trocou. Então tá aqui a foto antes de trocar e aqui a foto depois de trocar os capacitores. Ele veio de fábrica com esses capacitores de 0,1 microfarad nas posições C30 e C31. E a gente colocou no lugar 2 capacitores de 4,7 microfarads, que tem 47 vezes a capacitância do que tinha. E aqui qualquer tensão de 6,3 volts para cima tá beleza. Nova medição de calibração, depois de trocar os capacitores, e vamos ver como é que ficou. Bom, aqui a gente vê a diferença do antes e depois. Desceu bem mais a resposta, né?
Simplesmente trocando os capacitores, a resposta desceu para 3,3 Hz em menos 3 dB. Eu cheguei à conclusão que o chinês que projetou essa plaquinha aqui errou o valor desses componentes aqui, que não é possível, sério. Nem pelo preço se justifica. Eu pesquisei aqui e vi que hoje o preço unitário de um capacitor de 4,7 microfarads, igual esse que eu coloquei no lugar aqui, numa loja lá na China custa 0,0033 dólar. Ou seja, é 33% de 1 centavo de dólar. Olha só que ridículo. Com 1 centavo de dólar, eu consigo comprar 3 capacitores desse e matematicamente ainda sobra troco. Para comprar 2 unidades, a gente está falando de um custo de aproximadamente 3 centavos e meio de real. Hoje com o dólar Paulo Guedes, né? Isso se o fabricante da interface comprar o componente em uma loja e não direto do fabricante do capacitor. E é um componente que transformou o recurso de entrada de linha dessa placa aqui de uma bosta para bem legal. E isso poderia ter custado menos de 1 centavo de dólar pro fabricante da interface se ele tivesse acertado o valor do componente. Sério, eu fiquei indignado com esse negócio. Mas bom, vamos seguir aqui com a análise da placa. Dando um zoom aqui no gráfico de resposta, nessa parte da ondulação, dá para ver que nas altas frequências apareceu essa ondulação que o datasheet disse que ela tem. Gera uma diferença aí de meio dB na ondulação entre 6,5 e 9,5 kHz. Segundo o datasheet, seria aproximadamente 0,25 dB na saída e 0,25 dB na entrada. Resultado final, 0,5 dB. Então o que eu medi aqui é o resultado que na verdade já era esperado segundo a documentação do fabricante do chip, né? E levando em consideração que custou 65 pila a interface, eu diria que essa ondulação aqui de meio dB não tem problema. E o roll-off lá em cima, menos 3 dB em 20,4 kHz. Beleza, 65 pila, né? Agora, para a gente ter noção do que esse resultado significa na prática, eu vou comparar esse resultado com o resultado do mesmo teste feito em outras 2 placas. Essa aqui, o MC22 da Behringer, e essa aqui, a Scarlett 2i2 da primeira geração da marca Focusrite. A 2i2 é a única das 3 que suporta a taxa de amostragem de 96 kHz. As outras 2 vão até 48 kHz. Por conta desses 96 kHz de amostragem, a resposta em frequência da 2i2 vai até 48 kHz. E por conta disso a gente vai olhar no gráfico da comparação até 48 kHz. A gente pode ver aqui no gráfico da comparação que a placa de R$ 65 tem a resposta menos plana das 3. E a Scarlett 2i2, que é a mais cara das 3, tem a resposta mais plana. A Behringer também apresenta uma pequena ondulação ali nas altas frequências, mas bem mais tímida do que a plaquinha da CMedia. Conclusão do primeiro teste. Depois do upgrade dos 2 capacitores na entrada de linha, eu considero que por R$ 65 dá para considerar que meio que passou no teste, tá? Com algumas ressalvas, mas passou. Teste número 2, gráfico de taxa de distorção harmônica por frequência. A metodologia aqui é praticamente a mesma. O cabinho ligando a saída diretamente na entrada. Aquela varredura que a gente fez antes, na verdade ela já mostra um gráfico de THD. Mas o ruim é que o Wizard consegue fazer uma outra medição que é mais precisa e inclusive é mais demorada, que é a medição sinusoidal escalonada, que fica dentro da ferramenta RTA. Ele chama essa medição de Stepped Sine Measurement. Essa medição é feita em passos, em degraus. É uma medição que, na verdade, é um conjunto de várias medições com ondas senoidais. Nesse caso aqui, eu vou configurar o software para ele manter sempre fixa a amplitude do sinal e fazer as medições escalonando a frequência, fazendo 31 medições de 20 Hz a 20 kHz em passos de 3 pontos por oitava. O que resulta nas 31 famosas frequências dos equalizadores de 31 bandas. Para esse teste eu configurei o parâmetro level em menos 6 dBFS. E esse aqui é o resultado. Comparando com as outras duas, forçando um pouco a barra, dá para dizer que tá ok. A interface tem alguns problemas com algumas frequências que têm taxa de distorção bem mais alta que as outras, né? 200 Hz, 500, 1K, 2K.
Mas assim, tá tudo abaixo de 0,1%. Então, vai né, R$65, tá ok. Na comparação com a 2,2, ela leva uma tunda de laço. Violentíssima. A 2,2 tem o THD tão baixo, é tanto zero depois da vírgula que o software representa aqui na escala com notação científica. Fica em média ao redor de 3 vezes 10 na menos 4%. Teste número 3. Quantos milivolts a gente consegue tirar da saída dela com baixa distorção? Para fazer esse teste eu coloquei o gerador do Room-Key Wizard em 1 kHz e 0 dBFS. Eu injetei o sinal da saída na entrada da placa. Fiquei monitorando a distorção no software, no osciloscópio e no RTA. Aumentei o volume da saída no painel de controle do som até distorcer na saída. Diminuí o volume da entrada, para ter certeza que a distorção que eu estava enxergando era mesmo da saída. Diminuí o volume da saída até um ponto em que a distorção ficasse relativamente baixa, de acordo com os parâmetros proporcionais a interfaces de áudio de R$65. Interceptei o sinal entre a saída e a entrada e medi esse sinal com um multímetro. E depois disso eu cheguei aos seguintes valores. Tensão máxima na saída, 1,43 volts com 0,05% de THD em 1 kHz. E isso com o volume da saída em 117%. Teste número 4. Quantos milivolts a gente consegue colocar com baixa distorção na entrada dela? Esse teste é bem parecido com o teste anterior, mas eu coloquei um pré-amplificador entre a saída e a entrada. E cheguei a esses valores. Tensão máxima na entrada, 1,5 volts com 0,05% de THD em 1 kHz. E isso com o volume da entrada de linha em 48%. Beleza, esses foram os testes principais que eu queria fazer com essa placa. Mas eu tenho mais alguns testes que eu queria mostrar aqui e fazer mais algumas considerações. Pelo roteiro original, eu terminaria o vídeo aqui. Então, a partir daqui é bonus track. Primeiro, eu vou falar sobre um problema que eu encontrei na placa. Um DC offset nas entradas analógicas. Essa placa tem um deslocamento de corrente contínua nas duas entradas analógicas, entrada de linha e entrada de microfone. O que deveria ser 0 volts, na verdade, não é bem zero. Como isso é na entrada e não na saída, isso só é perceptível no lado digital, ou seja, no software de gravação ou no software de medição. Esse problema é relativamente comum de acontecer com interfaces e dependendo do que você queira fazer, pode ser relativamente fácil de contornar. Tem alguns softwares de gravação que oferecem a opção de calibrar digitalmente o que deveria ser esse zero, para poder compensar esse problema. E o Room-Key Wizard tem um filtro passa-altas disponível para as entradas, nas configurações da interface de áudio, o que elimina esse DC para algumas medições. É só marcar a opção High Pass. A documentação do software diz que esse é um filtro HPF em 2 Hz. Porém, no osciloscópio do Room-Key Wizard, o DC continua aparecendo mesmo com essa opção ativada. Eu medi esse DC antes e depois do upgrade dos capacitores da entrada de linha e o valor medido foi exatamente o mesmo, ou seja, não tem nada a ver com aqueles capacitores. Esse DC é extremamente inconsistente em relação ao volume de entrada. Conforme a gente vai levantando o volume da entrada de linha ou da entrada de microfone, esses DCs eles começam a se distanciar e um começa a piorar, o outro começa a dar uma melhorada. E é bem esquisito. Eu fiz um vídeo gravando exatamente o teste para mostrar para vocês. Bom, eu vou fazer um testezinho agora para mostrar o quanto esse DC offset das entradas analógicas é inconsistente em relação ao ganho de entrada. Primeiramente, eu estou medindo aqui com o osciloscópio os dois canais, tá? Canal 1 e canal 2, o left e right. E eu também estou enxergando aqui no Levels, ele está medindo aqui, o que ele está enxergando agora é esse DC. Né? Aqui na plaquinha não tem nada conectado, simplesmente eu estou medindo o que está entrando agora digitalmente aqui, que deveria ser 0 volts. Tá? Mas não é, a gente pode ver um pequeno deslocamento aqui. Eu estou agora com a opção entrada de linha selecionada, tá? É isso que ele está medindo. E eu vou dar mais volume aqui. Vocês podem ver conforme eu vou dando volume, que esse DC ele se comporta de uma maneira bem esquisita. Esse azul aqui é o canal 1, tá? E o amarelo é o canal 2. Conforme eu vou aumentando o volume, aqui,
olha só, o DC do canal 1 vai aumentando e do canal 2 vai diminuindo. E conforme eu sigo aumentando, isso continua acontecendo. Ó, isso aqui na entrada de linha. Então eu tenho um DC relativamente grande aqui no canal 1. E no canal 2 eu tenho um DC menor, só que ele está negativo. Na região que eu normalmente uso, aqui, que eu estava usando para fazer os testes, essa região aqui, ao redor de 60 e poucos por cento, eles são mais próximos, né? Mas conforme eu vou dando volume, é isso aí que acontece. Agora, na entrada de microfone, é um pouco diferente, ó. Se eu coloco o sinal bem baixinho, eles ficam em 0, que é onde deveria estar. Conforme eu vou aumentando, eles deveriam continuar em 0, não continuam. E vão aumentando, aumentando, aumentando. E conforme eu vou aumentando aqui, depois chega uma hora que eles começam a se distanciar. E o canal 1 segue aumentando bastante. E na entrada de microfone, olha só que bizarro. O canal 2 fica em 0. Depois de 100% aqui, ó, mais ou menos, fica em 0. E o canal 1 segue aumentando lá. Isso aqui é absolutamente inconsistente. O DC deveria, no mínimo, crescer junto. O problema deveria ser igual dos dois lados da placa e não é. Bom, aparentemente essa é uma característica desse chip, tá? Característica, né? Para não dizer defeito. E a partir de agora eu vou responder algumas perguntas que podem surgir a respeito dessa placa. E a entrada de microfone? Essa entrada do microfone eu testei e ela é mono. Eu olhei no datasheet e percebi que pelo chip essa seria uma entrada estéreo, porque tem 2 pinos de entrada, left e right. Mas a pessoa que projetou a placa de circuito impresso levou apenas um sinal com uma trilha até os 2 pinos de entrada do microfone e jogou o mesmo sinal nos 2 pinos. Ou seja, ficou mono. E a resposta em frequência da entrada de microfone? Podre. Menos 3 dB em 110 Hz, a mesma situação da entrada de linha. Porém, se você considerar que é bom usar um High Pass Filter no canal do microfone, pode considerar resolvido, se 110 Hz está bom para você. Ou então, provavelmente essa resposta em frequência pode ser estendida colocando capacitores de maior valor nas posições C16 e C17, assim como a gente fez na entrada de linha. Mas isso eu não testei. Essa é uma entradinha para microfone de lapela. Já deu para ver que ela está funcionando, porque eu tirei a resposta em frequência, né? Mas mesmo assim eu resolvi testar na prática. Gravei um videozinho aqui mostrando o teste do microfone. Bom, vamos testar a entrada do microfone. Peguei emprestado com o meu amigo Renan esse microfone de lapela da Sony, tá? Vou colocar aqui. Então vamos lá, vou abrir aqui o Audacity e vou mandar gravar. Tá, tá muito baixinho, né? Já tô vendo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o volume e vamos ver o que acontece. Alô? Alô? Som? Ó, aqui em 100% tá com um volume ok aqui para fazer a gravação, né? Só que tem um DC absurdo aqui em um dos canais e no outro não, conforme eu já vi no outro teste do DC. A partir de agora vamos escutar o som desse microfone aqui para ver se fica legal. E ele tá original, né, com aqueles capacitores de 0,1 microfarad que fazem o corte em 110 Hz ali, menos 3 dB. Dá pra ver que o deslocamento é bem grande. Isso aqui vai acabar dando um trabalho de pós-produção, né? Se alguém quiser trabalhar com essa plaquinha desse jeito, né? Então, para isso aqui, meio complicado, né? Vamos seguir aqui com as perguntas. Tem Phantom Power? Não, não tem Phantom Power. E a saída 5.1 analógica? Testei a saída 5.1 analógica e funciona no Linux, sem precisar instalar nada. O driver nativo do Linux reconhece a placa como sendo 5.1. É só escolher o perfil de saída Surround analógico 5.1 no painel de controle do som. E nesse testezinho simples aqui, eu conectei o fone nas 3 saídas estéreo dela e vi que foi tudo identificado e funcionou bem direitinho. Front, left, front, right. E as conexões ópticas? Testei. A entrada não consegui fazer funcionar, mas a saída funcionou beleza. Eu tenho um par de monitores de áudio que tem entrada óptica.
E eu conectei ali, botei tocar uma música e funcionou, beleza. Isso no modo estéreo, que era o único jeito que eu tinha como testar. E aparentemente é o único jeito que funcionaria mesmo, pelo menos nesse meu cenário aqui. Porque aqui no Linux Mint a saída digital só tem um perfil de saída, estéreo digital e EC958. Ou seja, pelo jeito não tem como sair 5.1 pela saída digital. No dia que eu estava fazendo os testes com as conexões ópticas, eu encontrei um problema bem podre na parte da construção da placa ali nos conectores. E eu gravei um vídeo para mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o conector que está aceso, é o conector de saída. Tá? Esse aqui eu consegui testar e ele está funcionando. Tá? Consegui fazer funcionar. Esse aqui é o conector de entrada. Eu tentei testar e não consegui. Tá? Eu abri a placa para dar uma olhada e eu percebi... Deixa eu pegar isso aqui. Eu percebi, ó, que esta ilhazinha aqui não está soldada. Né? Esse terminal central aqui do conector não está soldado em lugar nenhum. E por isso essa entrada aqui não está funcionando. Imagino que seja por isso, né? Eu não consegui fazer ela funcionar e percebi que tem isso aqui. Só que tem um problema aqui. Eu não gostei disso aqui. Porque quando a gente vai conectar, a gente tem que fazer bastante força com aquele cabo. E isso aqui fica dançando. Aparentemente, essas partes de plástico aqui, elas deveriam atravessar a placa e encaixar. Mas elas nunca encaixam. Talvez esse conector aqui seja para uma placa de espessura menor. Então... Talvez aqui nas tentativas de abrir e fechar a placa e coisa errada e tal, isso aqui ficou dançando e acabou já quebrando ali, né? Não sei se isso aqui veio assim de fábrica ou se eu quebrei isso aqui. Mas enfim, isso aqui é extremamente podre, tá? Isso que vai quebrar com os anos aqui, ligando e desligando, com certeza que isso aqui vai incomodar. Então, aqui da parte... da conexão digital, nessa plaquinha aqui, eu achei uma bosta. Essa parte é bem triste, né? Tá tudo cuenco. Depois desse dia, eu soldei esse terminal que estava sem soldar, do conector de entrada, e tentei fazer funcionar de novo. Mas não teve jeito. Essa entrada definitivamente não funcionou. Pelo menos aqui, nessa unidade que eu comprei, não funciona a entrada ótica. Testou no Android? Sim, eu testei no meu celular, que é um Android, testei usando um adaptador USB OTG e funcionou. Eu liguei um fone na saída frontal, botei tocar uma música e a música tocou, beleza, no fone pela USB do celular. Eu também testei a entrada de microfone, mandando um áudio no WhatsApp, mas assim, funcionou, mas ficou muito, muito baixinho o áudio. E como no Android não existe um mixer, um painel de controle do som para aumentar o volume, essas coisas assim, então meio que não deu bem certo, mas o áudio tava lá, bem baixinho, mas tava. Testou no iPhone? Sim, eu testei no iPhone da minha namorada e funcionou exatamente da mesma forma que no Android. A saída, ok, e o áudio do microfone também funcionou, mas muito, muito baixinho. Testou no Windows? Sim. Testei no Windows 10 e funcionou. Eu não testei com o driver do CD que veio com a plaquinha. Eu testei com o driver nativo, aquele que é só conectar e sai funcionando. Com esse driver, o Windows reconheceu a placa com uma saída estéreo analógica e mais nenhuma saída. Reconheceu a entrada digital, que não funciona, e ficou aparecendo como indisponível, né? Mas reconheceu, né? E a saída digital não apareceu. A entrada de linha e a entrada de microfone foram reconhecidas separadamente e eu testei as duas e funcionou beleza. O DC Offset das entradas analógicas apareceu no Windows exatamente da mesma forma que apareceu no Linux e inclusive com aquela inconsistência em relação ao volume de entrada, na entrada de linha e na entrada de microfone exatamente da mesma forma. Funciona na porta USB da televisão? Na minha TV não funcionou. Eu conectei a interface numa porta USB da minha TV, que é uma LG 4K de uns 2 anos atrás. Essa TV não tem saída de áudio analógico, só uma saída de áudio óptica digital. E essa saída não é compatível com o controle de volume da televisão.
Isso é um saco na minha vida, porque eu preciso usar 2 controles. Se essa placa funcionasse, ela seria muito útil para mim, para eu usar na televisão, mas não funcionou. Como a TV tem porta USB, eu tentei. Até apareceu escrito que foi detectado um novo dispositivo e eu futriquei por tudo, mas não teve jeito de sair som através da placa. Se isso tivesse dado certo, a minha vida seria muito mais simples, mas a LG faz questão de complicar a minha vida. Bom, pessoal, resumo do vídeo. A interface funciona. Quase tudo. A única coisa que não funcionou foi a entrada óptica. Saídas analógicas 5.1, 6 canais, tudo ok. O DC offset nas entradas analógicas é bem triste. Entrada de linha analógica. Para usar, é obrigatório fazer o upgrade dos capacitores. E sim, a entrada de linha é estéreo. As conexões para cabo óptico são 0% firmes, parece que vai cair tudo. Conclusão final, então. É uma plaquinha bem simples. Se você for procurar defeito, vários vão aparecer. Então, se você está pensando em comprar uma placa dessas, não espere muito dela. Para mim, eu acho que valeu os meus R$65. Porque depois do upgrade dos capacitores, eu acho que ela meio que vai servir para o que eu queria. Era isso. Fim do vídeo. Eu acho que fazer essa análise dessa forma em uma placa de som de R$65 foi uma das coisas mais desproporcionais que eu já fiz em toda a minha vida. Deu muito trabalho, mas enfim, eu terminei. E espero que seja útil para alguém. Tchau!